Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, recheado de craques, de estrelas aqui, mas eu vou começar por uma que está com os holofotes sobre ela, né? Aliás, como se estrela precisasse de holofote, né? Mas nós temos aqui o nosso secretário da Fazenda de Porto Alegre, o nosso querido amigo de tantos anos, né, que tem muito para nos contar, até não sei se ele é pai ou mãe do IPTU, ou se é os dois, Leonardo Busato. Secretário, prazer tê-lo aqui. Obrigado, Paulo Sérgio, obrigado aos colegas de bancada, o Írio Piva, nosso diretor da Elevato, o General Denardi, meu amigo, colega secretário Bruno Vanuzzi, presidente Marcelo também. Estou aqui, até porque eu estava pensando, às vezes é um debate, né? Mas eu só apanhava, né? O debate geralmente tem duas posições, então eu vim aqui me defender um pouquinho. Mas é um prazer, como sempre. Nós já batemos muito na comandante Nádia, o Idenir Sequim, coitado aqui, né? O que apanhou. Grandes vereadores. A própria Mônica Leal, presidente da Câmara, né? Apanhou porque fez mais que o... Fez aquilo que o Marquesão queria fazer e não conseguiu fazer em 2 anos e meio. Ela fez em 2 dias, o aumento do IPTU. Mas o senhor é o pai ou a mãe do IPTU? Não, na verdade, o pai e a mãe, na verdade, já... O pessoal da Secretaria da Fazenda que já tinha esse projeto há muito tempo. E eu acabei... Não é da sua lavra, então? Não, já vem há muitos anos. E o Marquesan, a gente levou essa proposta para o secretário Marquesan. O Bruno também discutiu, a gente apresentou na época. Então levou junto? Não, ele acabou saindo, né? Antes. Ele não teve esse ônus aí de ter que discutir. Mas enfim, o Marquesan entendeu a necessidade, o nosso prefeito levou, é muito corajoso, isso acho que é uma questão importante. Depois de tantos anos levou o debate e, como falou, depois de 2 anos ele conseguiu aprovar essa correção da planta, que ela é polêmica, mas a gente entende que ela é necessária e justa e se precisar aqui, se puder, eu vou tentar explicar. Até porque a gente tem dito aqui que todo gestor, para qualquer problema que se tenha no país de ordem financeira, ele só tem uma ou duas soluções. É o aumento de imposto ou o aumento do número de impostos. Essa é que é a realidade, que não se vive de hoje, já se vive há anos. O Marquesan não tem essa primazia. Isso vem de governo após governo. A única solução é essa. E o governo federal ainda arrumou o artifício da contribuição, que é para não dividir com estados e municípios, né? Então, infelizmente é assim. Mas tem uma justiça que tem que ser feita, Paulo. Antes do IPTU, se fez uma série de projetos brigando com servidores, brigando com a questão previdenciária e reduções significativas de despesa em todas as áreas. A própria questão de privatizações, e o Bruno foi secretário 2 anos ali, de ter avançado, né, em PPPs, concessões e privatizações, isso tudo foi feito antes de discutir a questão da correção da planta, que a gente entende que é necessária, mas a gente sabe que o que pega mais, o que acaba gerando mais ibope, mais repercussão, realmente é essa questão, porque mexe no bolso do senhor. O senhor acha que surgirão ações judiciais? Olha, a gente sabe que pelo histórico, sim. Mas pela jurisprudência atual, a forma como foi conduzido o projeto, praticamente a gente não tem risco, pelo menos em instâncias superiores, de ter algum problema. Claro que na primeira instância, eventualmente, alguém pode questionar, algum juiz pode deferir alguma liminar, alguma coisa assim, mas a nossa procuradoria, que é muito competente também, que deu aval para o projeto, certamente vai defender. E a gente espera que não haja problemas maiores, em que pese existe o risco, como todas as capitais enfrentaram aí nos últimos anos. E o nosso secretário extraordinário de parcerias do Rio Grande do Sul, nosso querido amigo Bruno Vanuzzi, que já é frequente no programa aqui. Prazer estar aqui, secretário. Igualmente. Um secretário municipal ou estadual. Uma honra. Boa tarde, Paulo Sérgio. Boa tarde aqui, Busato, presidente Marcelo aqui, o Írio, nosso amigo, General Denardi, uma honra compor essa mesa. Estamos aí novamente aqui. Participei, de certa forma, aí, de algumas discussões que houve dentro da prefeitura. Mas sempre contra, claro, né? Olha, a primeira conversa que nós tivemos, o Busato, ele ficou um pouco surpreso até com a minha posição, que eu disse, sempre soube que isso aconteceria. O valor venal dos imóveis que consta ali na guia estava realmente desatualizado. Tem que avisar o imposto de renda, né, que eles estão errados. Exatamente, esse é um outro ponto, que é um ponto que qualquer contribuinte, quando chega ali em março, fica revoltado. Foi mortal aquele folder que montaram
a sua casa na visão do corretor, do comprador, do vendedor, na sua, do IR e da prefeitura avisando o Palacete. Aquela foi fantástica. Aquela foi a crítica mais dura que fizeram os vereadores que votaram a favor. Eu fiz o desafio. A prefeitura compra pelo valor venal a casa de qualquer um. Não pelo novo. Pelo novo, claro. Pelo novo também. Está muito menor que o valor normal. Bom, pelo antigo, então, é dado. A prefeitura compra? Claro. Ô, Ayrton Rocha, resolvido. Ayrton Rocha, resolvido o teu problema aqui, tá? Já está aqui. Já temos a oposição da prefeitura. Que o valor venal ainda está mais abaixo que o valor de mercado. Mesmo novo. Desculpe, Chico. Mas é isso, mas é isso. E foi uma discussão que levantou polêmicas, uma discussão que é calorada, mexe no bolso da pessoa, ninguém quer pagar mais imposto. Mas nós estamos fazendo agora com a Assembleia Legislativa, no Ministério Público, um daqueles fóruns que a gente realiza dentro do nosso guarda-chuva de 5 anos, RS Sustentável, que agora o governo do Estado, sem querer, copiou, né? Mas é registro nosso. Mas, de qualquer forma, vamos conviver juntos. O fórum que se chama O Poder das Parcerias, PPPs, concessões e privatizações. Obviamente, o senhor estará conosco lá. Bom, perfeito. Essa é uma pauta extremamente atual. Essa é uma pauta que parece que o Rio Grande do Sul agora resolveu embarcar na modernidade. Enquanto estados como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, principalmente, Rio de Janeiro, alguma coisa, Bahia, por incrível que pareça. E o senhor vai nos ajudar, porque nós precisamos levar exemplos positivos de parcerias. Perfeito. Se olharmos Porto Alegre, o que mais marcou é a Praça da Encol. Sabe quem é que fez? Qual foi o prefeito que fez a parceria com a Encol na época? Imagino que isso deva ser Colares ainda. Olívio Dutra. Olívio Dutra. Incrível que é um prefeito do PT, né? Por incrível que pareça. Mas então, positivo, apesar de ter quebrado a Encol, mas a praça continuou e foi um sucesso, né? Mas ontem, ao meu lado, em Brasília, estava o governador Wellington Dias, Sim. PT, que hoje é, talvez, um dos estados do Piauí, o que mais cresce, é o segundo estado que mais cresce no Brasil e focado principalmente na atração de investimento privado. E ele é um belo gestor, hein? Belo gestor. Essa não é uma questão de partido, claro que não, é de pessoas. Exato. E é uma questão de técnica também, de contratação. O poder público não pode ficar tentando repetir soluções dos anos 70, dos anos 80, achando que o mundo continua igual. As coisas mudaram e hoje nós temos que capturar aí esse recurso, essa liquidez que existe no mundo e tentar botar aqui infraestrutura para o gaúcho, né? Agora, do meu lado aqui está o general José Carlos Denardi, que foi comandante militar do Sul aqui, comandante militar do Oeste, né? Poucos generais comandaram 2 exércitos, né? Um está aqui. Foi um homem da defesa do Brasil, com experiência internacional e tudo mais, e um homem que conhece a miúde cada um dos militares que lá estão, e não são poucos, né? Não são poucos. General tem por tudo. Onde deveria ter um general na educação, que é para colocar ordem e disciplina, não tem. Só tem as pessoas, olha aqui, o presidente, os caras dançando na faculdade, estão pelados na faculdade, presidente. Se eu sou presidente, diz, você é o ministro, resolva o problema, senão eu vou lhe tirar. Não aceita, abraça e dá no que deu aí, onde um contingenciamento, né? Pareceu que foi, não foi até dito, né? Que foi exatamente por esses desajustes de alunos e professores. É lamentável. Mas o general Denardi conhece cada um dos que lá estão, inclusive o presidente da República foi seu aluno. Na ESAOD foi seu aluno, né? Foi. Prazer tê-lo aqui, general, mais uma vez, né? Boa noite. É grande forte do Papo Debate. Telespectadores. Alto Coturno. Realmente é sempre importante, principalmente estar numa mesa em que nós temos 2 secretários, um secretário que eu estou conhecendo pessoalmente e que me marcou muito a questão de semanas atrás, tendo em vista essa história do IPTU, né? De maneira que... Conseguiu magoar até general. Mas é muito realmente... Feito, né? Mas vamos em frente e vamos ver o que acontece. Como você disse, o Bolsonaro foi meu aluno. O general Mourão foi seu subordinado. O general Mourão, quando estava aqui... O Heleno, meu companheiro. Foi seu companheiro. E o senhor está no mesmo turno, o senhor Heleno? Não, ele é 2 turmas mais moderno. Então o senhor é mais antigo. Como comungamos desde major junto, em gabinete, essas coisas, e depois no alto comando. Maneiras que realmente a nossa esperança é que pensar, como todos dizem, em Brasil. E eu acredito que os 2 secretários pensem nisto. Pensar um em Porto Alegre, o outro no Rio Grande do Sul, assim como empresário, nosso doutor,
pensar em Brasil. Porque se nós não pensarmos nisso, se os senhores forem verificar as estatísticas, como o Brasil está atrasado em vários setores. Por quê? Porque muitas vezes tem gente, e muita gente, que pensa em partido e que pensa em cabides de emprego no futuro. E aí dá essa coisa que nós temos. Então é um prazer estar aqui de novo. De imprensa. O Brasil agora caiu 3 posições em liberdade de imprensa. Ele era o 72º, agora o 75º. Perde para Lesoto, perde para Libéria, perde para esses paisecos aí. Para o Timor-Leste o Brasil perde liberdade de imprensa. Isso é um absurdo, né? Toda hora imprensa ameaçada, por retalhar, não vou anunciar, sai para lá, não me entrevista, não falo para ti. Bom, virou um caos, né, isso aí com a imprensa, lamentavelmente. Né? Mas vamos esperar que dias melhores virão. Exatamente. Parece que o horizonte que vem à frente, sempre nós encontraremos o sol por lá. Agora estava conversando sobre a reforma, né? E deixo aqui os secretários, já quem fez. E não basta só fazermos a reforma. Eu me preocupo que todos neste Brasil estão achando que resolvendo a reforma vamos ter mais emprego de imediato o ano que vem, coisa assim. Temos uma reforma tributária, inclusive o presidente da República, que é importantíssima. Talvez ela tenha reflexos mais imediatos do que a reforma da Previdência. Acho que o governo deveria se preocupar também com isso. Meu caro William, tu está aqui entre as esferas públicas aqui, né? Verdade. Massacrado pelos impostos, né? Escorchantes, né? Olha o ICM sobre a energia lá em São Paulo. Quanto é? 12%. 12%. Quanto é aqui? 30%. 30%, né? Mas o combustível, quanto é aqui? Doutor Leonardo Busato. Está em 30 também, eu acho. Está em 30. Quanto é em São Paulo? Não sei se agora 18. Mas não sei se Paulo Sérgio. Aí nós não entendemos por que o Rio Grande está tão mal. É verdade. E eu queria, aliás, você me deu um gancho para um assunto que eu queria exatamente comentar. Tá? Aproveitar que estou aqui no meio de 2 secretários, né, com prazer. Um que eu já conhecia e o Leonardo conhecendo hoje, muito prazer. Prazer, Marcelo, general. Eu acho que a gente vive um problema, muitas vezes, anterior à carga tributária. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu vejo um retrocesso, assim, realmente muito grande no sentido da burocracia. Até a semana passada eu assisti uma palestra do secretário de desburocratização aqui do estado. Esteve aqui no Papo Debate sexta-feira. Paulo Webel. Isso, ele mesmo, gente. Belo trabalho do Paulo. Está fazendo um belo trabalho. Mas ele estava lá falando em desburocratização e nós estamos vivendo exatamente nesse momento, um momento extremamente complicado nesse sentido aqui no estado do Rio Grande do Sul, mostrando mais uma vez que o nosso estado realmente, no sentido de burocracia e de complicar as coisas, é o pior que possa se imaginar. Porque o governo instituiu, para poder ter arrecadação antecipada de impostos, a substituição tributária. Quer dizer, ele diz quanto você vai ganhar sobre um produto e cobra os impostos antecipados. Tudo bem, isso não é problema. O problema é que agora, simplesmente você paga a substituição tributária e depois você tem que apurar o ICMS sobre todos os produtos vendidos item a item. Então, o item que vender um pouquinho mais caro, outro mais barato, e se precisa apresentar um grande relatório. Agora, e recolher para os fazendários diferença. Se eles querem reforma, querem simplificação, Nossa. a preservação da própria espécie. Não. Sabe o que acontece com isso? Primeiro... Então, deixa eu dar uma provocadinha no nosso secretário. Não, sem dúvida. Primeiro, estimula a sonegação. Só o sonegador se beneficia. E segundo, cria um problema extremamente grave para quem realmente... O sonegador pensa que se beneficia. Mas ele fatalmente vai quebrar. Não, mas tudo bem, mas eu quero dizer o seguinte, você criar um sistema... Falar em quebrar, eu vi, agora está de aniversário aqui, falar em quebrar, tal de Fernando Baril aqui, parabéns ao Fernando Baril, que está de aniversário. Desculpe aqui, porque eu me lembrei de... Mas para completar esse assunto, né? Então, por exemplo, o estado de Minas Gerais, tá? Que hoje tem um governador que parece que pensa no empresariado, mas não é só pensar no empresariado, é simplificar as coisas para que
o empresário, as passaporte, pessoas possam trabalhar e produzir. No passaporte italiano ele simplificou bem. É? Por quê? Bom, tirou o passaporte com facilidade. Ah, sim. A cidadania italiana e o passaporte italiano. Foi rápido. Mas olha aqui, tu quer ver o que é burocracia? Eu encaminhei lá uma alteração contratual na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Aí me devolveram o processo porque a procuração, para o meu contador, o selo não estava na frente, estava atrás. O cartório colou atrás. Aquele selo, não sei nem como é que chama. Reconhecimento. Reconhecimento, atrás. Um carimbo aqui, assinatura do cara, e atrás estava o selo. O meu caro Rui Irigaray, o nosso Paulo lá, o presidente da junta, convenhamos, né? Pô, isso é de... Eu não vou dizer nem o que eu penso disso, porque senão vou acabar ofendendo pessoas, aí eu não quero. Presidente Marcelo Matias, do nosso Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. É um prazer estar aqui. A outra vez viesse, estava branco, já está mais corado agora. É verdade. Eu fico muito satisfeito em estar de novo aqui, quero cumprimentar a todos da mesa, não quero redundar nos cumprimentos, mas acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de debater ideias, que é o que a gente precisa fazer hoje em dia. Do ponto de vista do Estado, o meu sonho dourado, o Estado como um todo, o meu sonho dourado é que realmente a gente tivesse um interesse maior na hora dos processos eleitorais que fossem falar a verdade. O meu sonho dourado hoje em dia é que a gente fale a verdade. Então, minha crítica principal em relação ao prefeito com relação à questão do IPTU é que na campanha não foi falado com relação ao IPTU. O meu problema maior do governo federal e de todos os governos é que eles nunca falam que vão aumentar impostos. Todos os governos acabam achando a saída mágica do vamos colocar a mão grande no bolso do cidadão. E a realidade é que quanto maior a nossa carga tributária, pior são os nossos índices de crescimento. Acho que o Brasil ainda vai ter que aprender um pouquinho que a curva de Laffer funcione, que a gente precisa em algum momento parar de tirar a mão do bolso do cidadão e deixar as empresas se desenvolverem para que com o crescimento econômico o Estado possa aumentar seu faturamento e não pura e simplesmente pela via do imposto. Infelizmente o que a gente vê é um país que utilizou, como sempre, a mão grande do Estado no bolso do cidadão e tem produzido crescimentos pífios. A gente teve a última década que é muito pior do que o que foi a década perdida na minha geração, que era dos anos 80. Os anos 80 é um mar de desenvolvimento perto do que se teve hoje e a gente vê o Estado como uma coisa macro fazendo sucessivamente a mesma coisa, achando que a grande solução é botar a mão grande no bolso do cidadão. E cada vez mais menos suportam pagar essa conta. Cada vez mais menos suportam pagar essa conta. A questão é mais ou menos que nem a obesidade. Quanto mais a gente come, mais fome a gente tem. E, portanto, quanto mais o Estado arrecada, mais ele vai precisar arrecadar, porque mais ele vai ter desejo de arrecadar. Uma coisa importante que eu acho que deve ser dita é que, até hoje, eu nunca vi nenhum candidato a absolutamente nada dizer que não tem interesse em investir em educação, que não tem interesse em investir em saúde, que não tem interesse em investir em segurança. E o que a gente descobre, essencialmente, é que quando se assume, a gente coloca essas promessas num campo secundário e a gente vai para fiscalização de impostos, para arrecadação, para engordar o tamanho do Estado, para ajudar os parceiros. Então, eu acho que a gente podia mudar uma próxima campanha que se venha falando a verdade. A gente acabou de assumir a presidência do Simers e eu digo publicamente, estou dizendo novamente aqui, que todas as promessas que nós fizemos são feitas para serem cumpridas. E isso é raro num ente político. Eu quero ser cobrado. E se porventura eu não conseguir cumprir alguma das coisas que eu me propus a fazer, que eu seja cobrado. Preste atenção neste alerta que a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo sobre a dengue na nossa cidade. Veja que Porto Alegre já tem mais de 200 casos confirmados de dengue este ano, desde março. A Prefeitura já realizou nestes 4 meses primeiros pulverização em 44 regiões com inseticida contra a Aedes aegypti. O município está fazendo a sua parte. Agora nós precisamos fazer a nossa. Você precisa fazer a sua. Evite água parada e não acumule lixo. Cuide também da sua vizinhança. Você não está sozinho. Precisamos da sua ajuda para virar esse jogo. Confira mais informações no vídeo que apresentaremos a seguir. A Prefeitura de Porto Alegre alerta: a dengue pode matar.
Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, náusea e dores nas articulações. Se você apresentar 2 ou mais desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Desde março, já pulverizamos 44 regiões com inseticida. Precisamos virar esse jogo. Ampliamos o atendimento com a implantação de 4 postos abertos até às 22 horas, mais uma clínica da família, com médico, dentista, farmácia e exames. Baixe o aplicativo Eu Faço Boa e busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. É fácil e rápido. A nossa parte já estamos fazendo. Participe, elimine a água parada, não acumule lixo e mantenha limpas calhas e caixas d'água. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. E por falar em saúde, o Conselho de Medicina e o CRF estão apurando denúncias sobre profissionais cubanos. Eles estariam realizando atividades que deveriam ser feitas por médicos e mesmo farmacêuticos com o único objetivo de aumentar a venda de medicamentos, sem levar em conta a segurança da saúde da população. Cremers, na luta pela saúde de todos. Os melhores vinhos estão na Vinhos do Mundo. É com todos nós apaixonados por vinho, a Vinhos do Mundo está ali apreciando, como todos nós, os melhores Malbecs argentinos, o singular Cremener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis vinhos e champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha do Vale dos Vinhedos. Por isso trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Crédito sustentável para economizar na sua conta de luz? É tudo que nós queremos, é porque a conta de luz é outra, que está um horror, né? Eu quase infartei, até ia ligar para o Luquezzi quando vi a minha última conta de luz, né? Pois a Unicred tem este crédito. Torne o seu projeto sustentável em realidade. Conte com taxas especiais a partir de CDI mais 0,41%. Tá bom a taxa? Tá bom. Isso nem o Banco do Brasil tem. 0,41% ao mês. Você ainda pode, desculpe meu amigo Edson Bintti, mas você pode ainda pagar em até 120 meses e pode financiar até 100% do projeto. Cooperado Unicred. Fale agora mesmo com seu gerente e não perca esta oportunidade que é exclusiva da Unicred. E nós vamos agora ao nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Oncologia é um campeão, né? Um homem internacional. Nos vinhos, da mesma forma, lá com a nossa Laurência, lá na Barra do Ribeiro. E nosso presidente da Bienal do Mercosul. Dr. Gilberto Schwartzman, fale. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. O câncer de colo de útero é causado por um vírus chamado HPV. Sexo seguro com camisinha é fundamental para evitar que o contágio com esse vírus ocorra. Fazer o exame citopatológico do colo de útero nas mulheres com vida sexual ativa também é muito importante. E atenção, pais e mães de jovens entre 8 e 12 anos de idade. Hoje temos vacina contra o vírus HPV. Isso mesmo. Vá ao posto de saúde e informe-se, ok? Hoje só tem câncer de colo de útero quem não se prevenir. Não, né? Eu estava até elogiando aqui o secretário Busato. Já estamos observando que os buracos estão sendo tapados em Porto Alegre. Já estão limpando os canteiros e as calçadas. Está melhorando. Eu acho que precisa mais energia. Olha, eu às vezes fico triste com a iniciativa privada. Eu não sei aquele prédio que era do Dinosul, aqui na Zona Sul, e que foi do Nacional, que o Walmart assumiu, entregou o prédio, está completamente abandonado aquilo ali. Está feio Mas lá, né? parece que foi comprado já. Está com intervenção. Foi comprado por quem que deixou abandonado? Não sei, não vou dizer, mas... Né? Foi leilão. Hein? Foi leilão. Foi leilão? Foi leilão. E já teve vencedor? Acho que sim. Mas então a prefeitura não tem condições de agir ali para limpar aquilo ali? É que é privado, né? A prefeitura já não consegue limpar o espaço Não, mas público. não é da prefeitura limpar, é autuar pela sujeira. Sim. Nós estamos Essa é uma falando de questão. limpeza, em dengue e tudo mais. Vou falar com o secretário para... Mas veja quem é aquilo ali, eu não sei. Eu não vi nenhuma referência à venda daquele prédio. Para mim, ainda pertencia ao grupo Dinossul. Acho que a informação que eu tenho é que já foi comprado por um grande grupo aí. Perfeito. Mas essa é a referência que eu queria fazer, vamos viu, colocar. Dona? Então, as coisas estão melhorando, a gente está observando. E não é ainda influência do IPTU, hein? Não, essa é a hora que vem. Acho que tem duas questões O importantes que levou aí.
a sobrar algum dinheiro para fazer alguma Na verdade, a coisa. gente fez grandes ajustes no começo do governo, em 2 anos, e também a máquina pública ela é muito morosa, assim. Para ter uma noção, a gente não pode contratar uma empresa de uma hora para outra, tem que fazer um processo licitatório. Aí a licitação dá errado, aí tu licita e a empresa quebra. Então tem uma série de problemas que até a própria máquina, até a questão da burocracia, a burocracia no mau sentido, né? Que tem a boa burocracia e a má burocracia. Então o poder público, ele ainda funciona analogicamente, não um poder público digital. E o secretário Vanuzzi trouxe aqui a questão de PPPs, concessões, nós precisamos avançar e o gaúcho é um pouco conservador ainda nisso, né? A gente não tem uma PPP pública pura, a gente ainda tem que avançar. Então, os contratos são complicados, então tem uma série de problemas que até a própria evolução e conhecimento da máquina pública pelos gestores, acho que isso também faz com que a gente consiga entregar um pouco mais, mas certamente a gente sabe que está devendo. Bom, eu quero aproveitar que tem um secretário do município, tem um secretário de Estado, que também está envolvido nesse processo do Cais Mauá, né, que é uma tragédia. 40 anos. Eu estava outro dia computando quantos lançamentos eu fui de projetos para o Cais Mauá. Só no governo Brito fui a 3. Foram 16 até hoje. E o Cais Mauá está nessa ronha, a iniciativa privada assume ali, foi no governo Ieda, já roubaram 200 milhões, os últimos já sumiu, não sei se roubaram, mas sumiu 200 milhões. Iniciativa privada, nós estamos falando. E agora tem esse pepino. Tá ali os nossos amigos da DC7, o Dodge, Sicão, Eugênio envolvidos no Marco Zero, né? Que acaba dependendo do resto. E nós assistindo a tudo isso sem termos uma notícia concreta do que está acontecendo com o Cais Mauá. Por quê? O que tem sapo enterrado ali? Deve ter uma... Como é que chama? Um coletivo de sapo. Sabe aí, não? Paulo, vou procurar no Google aí depois para dar uma denominação. Se eu puder dar uma explicação simples para um problema complexo. É uma área estadual que está dentro do polígono do Porto, ou seja, sob responsabilidade federal, que foi delegada de volta para o Estado, que ao licitar necessitou de um licenciamento municipal. Então nós temos assim... E demorou 10 anos. Mais ou menos sair. isso. 10 anos para sair. Bom, quem trabalha aí no empresariado no Rio Grande do Sul sabe quanto tempo demora para, por exemplo, licenciar a construção de um shopping novo. Olha que coletivo de sapo é saparia. É uma saparia enterrada. Tem uma saparia enterrada ali, tá? Saparia. Mas então, Paulo, imagine assim, dentre o grupo Zafari ou Walmart, ter a ideia de fazer um shopping center ou um grande supermercado e conseguir todos os licenciamentos na prefeitura, em geral é uma década. Em geral é uma década. Por quê? Porque existem as compensações e mitigações do impacto. Coloca carro, aí vem a EPTC. Tem mais gente andando, tem que mudar a calçada, tem que botar sinaleira, tem que colocar passarela. Tem impacto na drenagem, porque diminui a permeabilidade do solo, aí vem o DEP que tem que colocar drenagem. Aí tem aumento do consumo de água, tem que colocar uma adutora. Aí tem aumento da produção de esgoto, tem que colocar uma elevatória de esgoto. A luz. E por aí vai. Uma estação da CE. Então você imagina assim, imagina, Paulo, pessoa licita, o Estado do Rio Grande do Sul licita, sem os licenciamentos municipais, a empresa que ganha precisa ir ao município e licenciar todo esse projeto. Só o EVU, que é o Estudo de Viabilidade Urbanística, foram 5 anos de debate na prefeitura. O primeiro pedido da prefeitura qual foi? Tem que rebaixar Mauá para unificar a Praça Júlio Mesquita com a esplanada do gasômetro. Coisa de 40 milhões de reais. Então um projeto que tem uma viabilidade... Quem exigiu isso? Esse era o primeiro pedido da prefeitura. Depois foi demovido ao longo de 3, 4 anos, dizendo não dá, acabaram mudando. Então são projetos que são altamente complexos, que envolvem a autorização da ANAC. A ANAC precisa aprovar tudo. O município precisa aprovar o EVU. O Estado precisa aprovar o projeto, o modelo econômico. Eu não me surpreendo de demorar 7 anos. A empresa tem que captar dinheiro. Ali precisa um ERRIMA, ali. É o equivalente ao ERRIMA. O ERRIMA é quando é o impacto puramente ambiental, quando é uma atividade altamente poluidora. Nesse caso, chama EVU, Estudo de Viabilidade Urbanística, que é um instrumento do Plano Diretor de Porto Alegre quando o empreendimento tem alto impacto na cidade. Ou seja, vai mudar o trânsito do centro. É natural. Nós vamos ter ali, teremos, 20 mil metros de shopping center, 60 mil metros de prédio de escritório, mais outros 20 mil metros de galpões restaurados. Bota aí 100 mil metros de ABL. Se nós considerarmos 10 metros quadrados por pessoa, a gente tem 10 mil pessoas circulando ali todos os dias. Quantos carros entram a mais no trânsito? Então, tudo isso não foi discutido antes da licitação. Foi ser discutido depois de assinado o contrato, deu no que deu. Esse é meu resumo da obra. Exatamente. Aí para vocês,
empresário, para o nosso presidente, para o general analisar, hein? Por isso que, olha, é difícil, né? É difícil. Eu imagino que para quem está lá deve ser angustiante também, né? Porque as pessoas que estão lá, via de regra, têm boa vontade, querem fazer as coisas mudar, mas é muito difícil, porque a burocracia é muito grande. É muito difícil de algo efetivamente mudar. Eu tive agora em Doha, no Catar, há poucos dias, e vi lá o que está acontecendo, preparando para a Copa do Mundo. Né? Copa do Mundo é em 2022. E Doha já está com praticamente tudo pronto. Eles não têm necessidade de metrô, e ele já tem 100 quilômetros de metrô, de túneis já prontos. Os estádios já estão inaugurados. Mas acontece que, às vezes, é o seguinte, é petrodólar, mas quanto dinheiro nós perdemos com burocracia? É que eu digo assim, a burocracia talvez seja... essa coisa que vai. Você mesmo falou há pouco, quantos milhões foram já para o ralo? 200? Não, eu acho que foi ali, acho que foi coisa de 50. Mas que seja 50, que seja 100, quanto mais tempo. Quando uma construtora, por exemplo, começa uma obra, se ela leva 2 anos para fazer a obra, ela tem um custo. Se ela levar 5 anos, ela tem um custo completamente diferente para fazer a mesma obra. Isso vale para uma obra pública, vale para tudo. Então, esse negócio de anos e anos, esse assunto que eu falei há pouco, do assunto do ICMS do Estado, da substituição tributária, de criar uma outra complicação completamente descabida. Quantas pessoas dentro de uma empresa precisam trabalhar para resolver este probleminha? Quer dizer, na verdade, assim, não é só o custo do tributo, é o quanto você trabalha para resolver um problema que ele é completamente descabido. Mas sobre a substituição tributária, nós temos que ser justos, né? Quem complicou a vida foi o STF, que agora, acho que 6 meses atrás, deu uma decisão judicial dizendo que quando há um fato gerador em valor diverso da pauta, pode haver um novo lançamento complementar. E para um lado e para o outro. Sim. Então, esse era um tema que até então não existia. Foi uma decisão do STF que realmente abriu essa possibilidade. É verdade. Mas sabe o que, por exemplo, o Estado de Minas Gerais fez? Ele chamou o contribuinte e disse o seguinte, você pode fazer uma opção. Se você optar por pagar aquilo que está na pauta, você assina aqui um termo de que você não vai questionar aquilo que está pagando a menos e está tudo bem, entendeu? Quer dizer, muitas vezes as empresas estão dispostas até a pagar mais para não ficar com uma burocracia. Ninguém consegue se achar. O custo dessa burocracia às vezes é mais alto do que o imposto. Por isso que a reforma tributária... O que alguém que pensa... vai lá e faz. A reforma tributária é muito mais importante que a previdência. É o que eu falei. Eu fiquei muito... A reforma tributária é mais Acho que eu diria que as duas, mas é verdade. Mas eu acho que assim, eu acho que nós tivemos hoje aqui uma aula, eu quero dar parabéns para o secretário pelo conhecimento dentro dessa área, pelo número de siglas que foram utilizados. Cada uma dessas siglas significa o seguinte, eu tenho um ente estatal. Então eu quero fazer um investimento privado e aí um ente estatal atrapalha o outro ente estatal, que atrapalha o terceiro estatal, que atrapalha o quarto, o quinto, e no final das contas chega no tribunal que atrapalha todos. Então, você, que é a população de Porto Alegre, fique sabendo o seguinte, nesse meio teve um paquiderme que não produziu um grampo, mas que atrapalhou o investimento de milhões de reais e o emprego de milhares de pessoas. É importante, eu acho, que a gente fazer essa leitura, porque isso vale para esse caso específico, mas ele vale para tudo que se for fazer no Brasil. Eu, uma vez na vida, caí na asneira de abrir uma empresa num shopping center. Eu tinha o pior sócio do mundo, chamava-se Estado. O Estado, ele pegava um faturamento garantido na fonte, ele nunca teve qualquer prejuízo. Todos os meus funcionários eu tinha que dar uma parcela para o Estado, não conseguia pagar para eles. Tudo que eu recebia tinha a influência do Estado. E, portanto, o Estado, ele parece ser muito importante, porque se a gente olhar essa mesa, metade das coisas que nós falamos são vinculadas justamente à mão grande do Estado. E isso significa o seguinte, que você que está aí na ponta, que está pagando as contas, pode ter certeza, poderia ter 2 ou 3 vezes uma qualidade de vida melhor se o Estado fosse um pouquinho menor só no Brasil. Ontem eu não sei quem foi que disse, eu vi na Voz do Brasil ontem à noite, não sei se foi Paulo Guedes, disse que o trabalhador recebe muito mal e custa muito caro. Mas essa é a Quem foi que disse isso ontem? Foi, acho que Paulo Guedes. Sei, mas Qualquer pessoa com bom senso qualquer pessoa, tu paga o dobro, né? Olha aqui, quem não aceita o reajuste fiscal e social do IPTU defende os privilegiados
que pagam abaixo do valor justo e prejudicam quem paga acima. Isto se não for um dos privilegiados. Então não força aí, hein? Pois é. O Jorge Ademar Kowalski. Não conheço, hein? Para não dizer que só falei de Não é meu né? amigo. Não é jogada ensaiada. Não né? é jogada ensaiada. Mas tem aí... Mas eu queria colocar um caso da Fraport, que o presidente da Fraport, a empresa alemã, que veio aqui assumir, eles chegaram, o Bruno estava junto aqui, quando eles fizeram entrar na concessão, ganharam, tinha um licenciamento ambiental da União, estava licenciado. Aí eles descobriram depois que seria o licenciamento do Estado e eles não acreditavam que precisava o licenciamento do município. Então os alemães não entendiam, como assim? 3 licenciamentos para a mesma coisa. Então, esse é um pouco do nosso... E tem um procurador da República agora, se eu não me engano, discutindo a destinação das pessoas da Vila... Vila Dique lá, né? Não é Dique, é mais Nazaré. Nazaré. Que é um outro problema no Brasil, né? O que fazer com as pessoas que invadem os terrenos e o poder público não tem a velocidade para endereçar uma resposta. Agora, olha aqui, Busato, para não dizer que só falei de flores para ti, Alberto, né? A pergunta é, qual será a base de cálculo? Se a base de cálculo será o novo valor venal, como chegaram a este valor? Buracos tapados, sim, mas totalmente fora de nível. Não é mais uma cidade dos buracos, mas uma cidade dos foras de nível. Ben-Hur da tristeza. Essa é uma questão... Isso é uma questão dos Então virou dos Santos Calombos agora? Bom, as discussões sobre a tampa de bueiro, já fui em várias, é uma discussão longa. Mas o cálculo foi feito com base técnica, preço de mercado, valor de referência, uma metodologia tão complexa que é feito só por pessoal especializado. Então, certamente, o valor é muito próximo do valor real da cobrança, não é um chute na lua. Isso tem que saudar o pessoal técnico, que realmente quem estuda e trabalha nisso tem que ter um trabalho elogiável. Eu só queria colocar uma coisa, Paulo. A reforma tributária é tão importante, que essa que está sendo tramitada aí, eu tenho participado dos debates em Brasília, vai acabar com tudo isso que nós estamos falando. Vai acabar com instituição tributária, vai acabar com guerra fiscal, vai acabar com um monte de benefícios que a gente acha que ajuda a empresa e não ajuda coisa nenhuma. Vai acabar com empresa barganhando um lado e outro para ir para alguma cidade. Isso é fundamental. Mas quanto tempo vai levar para acontecer? Por incrível que pareça, eu acho que vai ser antes da reforma previdenciária, porque isso foi uma pauta defendida pelo presidente. Mas não, até acredito, mas para colocar em prática. 2 anos. 2 anos. 2 anos? Tem um período de transição de 2 anos até se adaptar, mas olha, pela primeira vez nesses últimos 10 anos, eu acredito que alguma coisa vai acontecer e a proposta que está no Congresso, não é do que o presidente enviou, ainda não enviou, é muito boa. Muito boa. Secretário, eu tenho uma dúvida sobre IPTU, se foi feito o cálculo, alguma coisa assim. Ao aumentarmos um determinado valor, aqueles que estão no limite, mesmo pagando aluguel, porque quem paga aluguel paga IPTU, ou que são proprietários, estão no limite, não aumentará por acaso, primeiro, a inadimplência, não aumentará por acaso aquela sobra que tinha de adquirir alguma coisa que o comércio vai ter prejuízo, porque as pessoas vão ter que gastar com IPTU. E já não vai ter. Então, nós vamos diminuir. Economicamente, a roda não vai... Desaquece a economia. Desaquece a economia. Depende. Aí é um debate longo, mas em tese, tu vai cobrar mais de quem pode pagar mais. Então, tu vai diminuir para 1/3 das pessoas. Mas sim, pega aquela... Tem um limite. Vamos pegar os exemplos que ele gosta eles gostam de trazer o exemplo. Ali na Independência, como trouxe aqui o Idenir Sequim, trouxe a comandante Nádia, ali na Independência tem o IPTU do apartamento que paga R$100 por mês. Tenho exemplo, eu tenho vários, posso te mostrar, de senhoras viúvas que o marido fez o esforço da vida para deixar uma moradia melhor e essa senhora vive de uma parcela que ganha do INSS baixa, que serve para ela se alimentar, pagar o condomínio e pagar o IPTU, a sua luz e a sua água. Como é que vai ser esse caso? Então, para esse caso, para quem ganha até 3 salários mínimos, quase R$3.000, justamente por esses casos aí, que são casos de pessoas que receberam, tinham um patrimônio e agora não tem mais renda, elas vão ser isentas. Até R$400 mil o apartamento é isento. Claro, se acima de R$400 mil de valor venal, vai pagar pela diferença. Mas a lei tentou abranger esse tipo de coisa. Se não puder pagar, vai morar na vila. Não, pode. Se não puder pagar, pode vender eventualmente. É duro isso. Ou pagar uma situação menor. Agora, o IPTU médio de Porto Alegre é mais barato que o condomínio de um mês. O IPTU de um ano
na média, é mais barato que o condomínio de um mês. Mas que condomínios que eu estou falando? Na média. É aqueles ali da Rua Alfa, da Teresa Kessinger, ali? Aqueles ali? Ó, o IPTU médio da cidade de Porto Alegre é R$570, mais ou menos, por ano. Por ano. Quanto que é um condomínio um condomínio razoável da cidade de Porto Alegre? Mais do que isso. Estou assistindo o programa e vendo um médico dando um banho em como se aumenta a arrecadação sem aumentar imposto. Forte abraço a todos. Léo Rafainer. Muito bom. Que bacana, muito obrigado. Olha aí, tá vendo? Eu só queria colocar uma questão da carga tributária. A carga tributária não é alta nem é baixa. Ela é do tamanho da despesa. A despesa que cresce de previdência, para pagar bolsa, para pagar incentivo, benefício fiscal. Se a despesa fosse menor, e aí influencia realmente atacar a questão previdenciária, a questão dos servidores públicos e uma série de questões que existem hoje do poder público, ela é para cobrir a despesa. Quem é que aqui é a favor de reduzir despesa em saúde, educação e segurança? Ninguém. Eu acho que ninguém. Eu sou a favor de privatizar tudo isso. Bom, menos segurança. Saúde e educação, eu quero privatizar. É uma boa alternativa. Sim, essa é a minha posição. Segurança deixa com o Estado. Saúde e educação, o Estado vai fiscalizar, obviamente. Mas vamos privatizar tudo, vai ser muito mais barato para o ente. São as pautas das reformas. Claro. Esse é o ponto, porque assim, todo mundo tem uma revolta no momento de pagar, mas como tu bem mencionaste aí, presidente Marcelo, é muito divertido engordar, é muito divertido, né, fazer festa e depois vem a conta. Acho que foi o Delfim Neto que disse isso, criar inflação é que nem engordar, é muito divertido, mas depois dá trabalho. E o Brasil criou contas, reforma da Previdência é uma delas. O Estatuto do Servidor Público é algo que talvez o governo federal tenha que fazer uma reforma federal. A gente tem emenda constitucional para qualquer coisa. Nossa Constituição tem mais de 250 artigos, tem um ADCT, que é um anexo que tem outros 100 artigos, mas... Por exemplo, nosso artigo 37 da Constituição, que fala do Estatuto do Servidor Público Federal, e eu e o Busato somos servidores públicos, hoje não regula as situações dos municípios e dos estados, que, no mais das vezes, são os que estão quebrando o Brasil. O governo federal tem um excesso de despesa, tem aí 150 bilhões de prejuízo. Mas se juntar o déficit de todos os municípios e de todos os estados, deve dar umas 4 vezes mais. E isso decorre muito porque nós temos estatutos extremamente arcaicos. Coisas que foram feitas em 1998 no governo federal, na reforma da 8.112, o Rio Grande do Sul e o município de Porto Alegre não conseguiram fazer. Ao contrário, andaram no sentido inverso nos últimos 10 anos, criando coisas como, por exemplo, anuênio e quinquênio e triênio. 3 anos de serviço ganha 5% a mais. 5 anos de exercício de função incorpora a função. São coisas que, falando assim isoladamente, não parecem importar, mas o problema é o crescimento vegetativo da folha. A folha de pagamento aqui da Rede Pampa deve ter um controle aqui no orçamento, quanto que ela vai crescer a cada ano. No município deve crescer 5% ao ano. No estado deve crescer 6% ao ano, sem reajuste de salário e sem contratação. Olha, eu participei do Fórum do Carvão Gaúcho e tive o prazer de ouvir um promotor de justiça, Daniel Martini. Ele deu um show. Grande amigo. E ele, inclusive, chamou atenção para a própria entidade que ele participa, que é o Ministério Público. Ele disse que o Ministério Público tem que ter a lucidez de entender a importância dos empreendimentos para a sociedade. E o homem é o centro do meio ambiente. As pessoas não consideram. E a dignidade do homem, já diz o Getúlio Vargas, estava lá na prefeitura, não sei se o Marquesano tirou o estátua, ele tirou do Getúlio. A frase estava lá, só o trabalho aumenta a dignidade do ser humano. É o único fator que aumenta a dignidade do ser humano. Então, é isso que tem que pensar o Ministério Público, né? Então, nós vemos essa da mina Guaíba ali, onde entra lá um ambientalista e pergunta, diz, mas vocês não acham que a mina vai poluir as águas do rio Jacuísta a 12 quilômetros? Eles, bom, em primeiro lugar, o senhor tem que saber que o maior inimigo da mina é a água. Nós não permitimos que a água entre na mina. Tanto é que quando existe essa possibilidade, a gente faz dique. Independente disso, quando está na natureza, os lençóis freáticos passam pelo carvão e levam para os rios. O carvão é filtro, o carvão não é poluidor. Então são coisas que as pessoas perguntam e se apaixonam por assuntos que não tem nada a ver, é o não pelo não. É a vanguarda do atraso, são os ideólogos irracionais impedindo o aumento. Como é que o cara pode ser contra a mineração, contra o carvão? O carvão é riqueza nossa, tem que ser explorado. O país que mais explora carvão é os Estados Unidos da América. É que eles são muito burros, né? Os inteligentes somos nós aqui. Falar em mineração aqui é um pecado mortal. Agora querem acabar com o fumo. Agora querem cobrar das empresas, porque as empresas estão gerando doentes e esses doentes estão levando despesa.
Pô, nós temos que ir pela liberdade. O fumo está absolutamente restrito, as pessoas só podem fumar na rua, não pode mais fumar em ambiente fechado. Né? Então vamos fazer para bebida também. Se é para fazer, se causa dano à saúde e leva as pessoas a internações, a uso médico, que é caro, então nós temos que acabar com tudo. Vai então, acabar até picanha gorda. Vai acabar até picanha gorda. Então vamos acabar com tudo. É um absurdo que se faz. Por quê? Porque o carvão gaúcho é nosso, porque o fumo é uma riqueza nossa, então querem acabar para terminar com a economia gaúcha. É um absurdo isso. Lamentavelmente, general. Secretário, falando sobre esses aumentos que funcionário público federal e estadual, muito está o interesse do político. Porque tudo deságua no interesse do político. Que nós vemos aqui no Rio Grande do Sul, que nós vemos em outros estados. Vou dar um exemplo. A polícia nossa, e em relação às Forças Armadas, ganha muito mais que as Forças Armadas. O coronel ganha muito mais que o general de exército. Por que os políticos também, lá em Brasília eu convivi muito de perto com o problema dos funcionários públicos federais. É questão do político, é o que o doutor falou. Se alguém realmente seguisse o que fala ou que deixa de falar na hora da propaganda lá e tal, e seguisse aquilo que diz, talvez nós estaríamos certos. Mas, veja bem, o senhor falou uma constatação, mas a origem da constatação é o político. Foram os governadores desse estado que fizeram, ou os prefeitos que fizeram que deixaram chegar nesse os valores, as gratificações e assim por diante. Então é um problema que eu sei que dói para resolver, né? O municipal aí está chiando a vez, mas temos que resolver isso. E espero que outros prefeitos ou outros governadores não recriem essa situação, porque aí não teremos condições mesmo. General, o importante não é, assim, o foco não é as pessoas ganharem mal, veja bem. A questão é termos controle das contas. O problema é o descontrole, é o crescimento desordenado por conta de benefícios que não fazem o menor sentido. Então não é por promoção, por merecimento, não é porque a pessoa trabalha bem, cresce a cada ano o salário. É uma necessidade, pelo contrário. Isso é perfeito, mas a gente tem uma disparidade que eu acho que seria importante que o Estado, quando eu digo Estado com letra maiúscula, ele vale para todos os entes que deveriam avaliar. E a gente sabe, por exemplo, que quando a gente olhar o Poder Executivo, que é quem essencialmente atende a população nos mais diversos entes do Poder Executivo, sempre ganha menos que o Poder Legislativo e que o Poder Judiciário. Então a gente tem uma diferença muito grande de Estado dentro do próprio Estado. Então quando a gente olha a distribuição de recursos, a distribuição de salário, quando a gente fala de planos de carreira, planos de cargos dentro do próprio Estado, eu acho que cabe uma crítica muito forte, especialmente ao Legislativo e ao Judiciário, que sem dúvida alguma tem condições muito melhores. Como eu estou na saúde, a saúde ele é o primo lindo na hora da eleição e o primo pobre na hora da execução. Todo mundo adora falar em saúde, todo mundo odeia a saúde na hora de executar. A melhor coisa da saúde é dizer que vai melhorar a saúde. Mas eu tenho dado como presidente do Simers em vários entes. Então a gente entra no Tribunal de Contas, a gente entra num juizado, a gente entra dentro do Ministério Público e eu descubro o seguinte, que o Estado brasileiro oferece, e eu gostaria que a população brasileira cobrasse isso, condições de trabalho para essa turma infinitamente melhor do que a condição que oferece num posto de saúde. Se eu pegar um juiz de onde ele está agora, em qualquer lugar que seja, largar num posto de saúde em Porto Alegre da minha escolha, ele vai dizer que não fica lá dentro. Então, eu fui esses dias no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Olha, eu acho que o Tribunal de Contas poderia fazer as contas de quanto custa a manutenção do prédio do próprio Tribunal de Contas. Então, o que eu acho é o seguinte, o Estado ele tem muito mais problemas do que pura e simplesmente o plano de cargos e salários dos servidores do Executivo. A coisa é muito mais ampla do que isso. Vamos deixar ponto final? Certamente. Vamos ao ponto final com o Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. PC aqui? Presidente, o senhor continua aí, porque a sua dissertação estava boa e já passou o seu ponto final. Não, eu só quero dizer que eu acho que nós temos que rever o Estado brasileiro. E eu gostaria apenas que dentro do Estado brasileiro
que o Estado brasileiro como um todo realmente valorizasse aquilo que ele se propõe a fazer na campanha eleitoral. A gente quer que a saúde, que a segurança e que a educação sejam colocadas em primeiro lugar. Não precisam necessariamente serem feitos pelo Estado, mas tem que estar em primeiro lugar. E eu gostaria realmente que a gente pudesse ter fóruns nos quais a gente pudesse avaliar o tamanho e o peso do governo, para que a gente pudesse tirar o peso em cima dos entes que produzem riqueza nesse país. O Estado não produz nenhuma riqueza, para que esses pudessem acabar financiando melhor essas 3 áreas, que são as áreas realmente importantes da política brasileira. Ele, Pipo, seu ponto final. Eu queria aproveitar aqui a presença do secretário e dizer o seguinte: o meu apelo que eu faço, no meu ponto final, é para que a gente possa olhar para as coisas de maneira mais simples. Esse assunto da burocracia para mim é custo burro. Essas coisas que estão acontecendo, que fazem com que as empresas e os próprios órgãos públicos tenham que trabalhar muito mais para produzir nada. Então, se a gente puder já, mesmo sem reduzir, porque eu entendo que o Estado, que o município tem problema, precisa arrecadar, mas quando ele cria só problemas para o contribuinte, ele complica a situação da economia e lá no final a arrecadação acaba sendo até menor do que na verdade ela é. Então, na verdade, esse é um apelo, né? Eu digo, esse assunto aí da substituição tributária é um exemplo claro de uma irracionalidade que está acontecendo no momento, que poderia muito facilmente ser resolvida por um canetaço do governador, por exemplo. Resolvia o problema do Estado e dos contribuintes. 644 WhatsApps e muitos questionamentos aqui ao secretário Busato. Tem uma senhora aqui do bairro Glória, depois ele responde: meu IPTU estará sujeito a reajuste, pois moro no bairro Glória, minha rua é uma vergonha em matéria de calçamento, tenho uma casa simples de alvenaria e já estou pagando mais de R$2.000 de IPTU. O que vão fazer? Depois ele responde também porque o simulador não está funcionando. É uma pergunta generalizada. Véspera da votação, parou de funcionar o simulador. Depois ele responde. General. Bom, eu como sou federal, todos falaram no Estado e no município, meu ponto final vai ser para o desejo que se realize logo a reforma da Previdência, mas que mais ainda se preocupem de imediato com a reforma tributária. Maravilha. Foi curto esse ponto final, mas bom. É o ponto final bom. Bom. Eu adicionaria conteúdo também e bom. Reforma política. Acho que reforma política, o nosso sistema eleitoral não contribui. Né? O general mencionou muito bem, assim, agora há pouco, alguns problemas. Mas eu acho que não são só notícias ruins. Eu acho que o senso comum do brasileiro se tornou um pouco mais esclarecido. Até o Paulo Sérgio Pinto aqui falando a favor de privatizações, quer dizer que tem novos ventos aqui no Brasil. Então, é coisa boa. Então, nós temos... Eu não sei por que a Carris não foi privatizada ainda. Então, nós temos um novo momento e eu acho que o Brasil tem uma oportunidade. Acho que a gente tem uma janela de oportunidade. Estivemos agora com o prefeito nos Estados Unidos, ouvimos algumas pré-eleições de investidores sempre querendo explicar para o brasileiro o que ele deve fazer e todos dizem a mesma coisa. O Brasil está bem melhor do que seus vizinhos, estamos bem melhor que a Argentina, que México, e só falta a gente fazer alguns pequenos ajustes. Eu sou otimista, Paulo. Maravilha. Secretário Busato. Bom, primeiro só sobre a questão da Glória. A Glória é um dos bairros que o IPTU em média vai reduzir. A gente não sei exatamente o caso da nossa telespectadora, mas em média... Começar por caso da Glória. A questão do simulador, ele não foi na véspera da votação, ele já tinha sido retirado no final do ano passado, porque mudou a base de cálculo. E quando a gente foi trabalhar para colocar o simulador no ar... É a Procepa que faz? Sim. Mas bom, então esse é um outro problema. Então tá aí. Então tá aí. Mas eu vou reforçar o que foi dito aqui. Eu gostei muito de ver e é uma honra participar dessa mesa, porque reforma previdenciária, reforma tributária, reforma política são essenciais para o país. E eu torço porque o Congresso Nacional, que agora o governo do presidente Bolsonaro consigam levar adiante, porque eu acho que o Estado brasileiro, o Estado lato sensu, ele só precisa não atrapalhar. Se as pessoas puderem ter liberdade, desde a pessoa mais humilde ao grande empresário, ter liberdade para fazer suas ações e o Estado não atrapalhar, certamente o Brasil vai sair desse marasmo, desse crescimento pífio que tem hoje, para começar a crescer, se desenvolver e aí sim tentar ser no futuro um país desenvolvido que a gente tanto quer.
Somos funcionários do IMESP há 4 anos sem reposição da inflação. Eu trabalho no posto de saúde, este que ninguém quer ficar dentro. São as queixas, né, da população. A sua continência vai para quem, presidente? Olha, Marcelo Matias, do nosso sindicato médico. Vou mandar a continência em homenagem ao general, ao meu avô, general Marcilac. Conheço o Marcilac. Marcilac, falecido com 97 anos, mas ele foi, levando essa conversa, ele foi o militar mais antigo do Estado. Então ele era general até... Dá muito bem com ele. Vou mandar uma homenagem para ele. Então o senhor vai levar o lencinho mágico aqui do Centro Erótica, ali no Mãe de Deus Center, na Carlos Gomes, tá? Pode servir para o celular, para qualquer coisa, mas para o óculos é impressionante isso. Que beleza. E não precisa molhar. Limpa melhor que se tivesse molhado. Írio Piva, seu ponto final. Nosso Nevato, bem. Tá bem, graças a Deus. Apesar de tanta complicação... O primeiro pós de marketing da SPM fui eu e ele que fizemos. É mesmo, né? Somos a primeira turma, a gente inaugurou a SPM no Rio Grande do Sul. Faz tanto tempo que nem é verdade. Somos antigos, hein, Paulo Sérgio? Faz tanto tempo que nem é verdade mais. A gente pode ficar antigo, a gente não pode ficar velho. É o que eu sempre digo, eu tenho saudade do tempo do Geisel. Naquela época eu tinha 31 anos de idade. Não precisa dizer quantos tu tem, que eu sei. Só agradecer a oportunidade. Segredo de justiça, hein? Pô, só o Caníbal. O Caníbal que me deu o hábito ali pro... Tá certo. Só agradecer a oportunidade de estar aqui, mandar um alô para todos os espectadores que estão vendo aqui e muito obrigado. Tu queres o verde, o amarelinho ou o azul? Não, menos o azul. Pode me dar o verde mesmo. O verde, tá. General, a sua continência. Azul só na tu conta deu a bancária. continência? Não deu. Por que deu continência? A continência eu dou para todas aquelas pessoas que, apesar de tudo... Estão a favor do IPTU. Não é que estão a favor do IPTU. Só falta essa. Né? Apesar de tanta burocracia e de tanta força contra, ainda insiste em continuar produzindo e gerando... Bom, a minha continência vai para o Dr. Luquezzi, que através da Casa de Apoio Madriana tem feito um trabalho muito digno em apoio às pessoas carentes, cujos familiares estão sendo atendidos na Santa Casa, e que o apoio de vários estados, aliás, eu acredito que quase todos os estados do Brasil, nesta casa os familiares podem ser apoiados e atendidos, enquanto os seus entes queridos estão na Santa Casa. Então, já recebeu várias continências aqui. Fica o doutor Luquezzi, meu grande amigo. Já não tem vermelho, o senhor vai levar um verde aqui. Tá certo. Militar é verde, né? Tá certo. Bruno Vanuzzi, nosso secretário extraordinário de parcerias do Duas Estado do Rio Grande do continências. Sul. Pra Uma quem? continência para a senhora, minha mãe, que está aí nos assistindo, Um convalescendo abração a em ela. casa. Trocou o joelho. Saudade do Nelson. Trocou o joelho, de joelho novo. Uma saudação para ela. E para o Quem ministro, operou ela? o Dr. Gustavo Kempf. Gustavo Kempf Oliveira, valorizar também o grande médico, amigo né? nosso. Fez uma cirurgia, olha, sensacional, já está caminhando 3 semanas. E para o ministro Tarcísio de Freitas. Vou colocar um áudio aqui no nosso grupo do Pampa Debates sobre a fala dele anteontem. Capitão do Em Exército. Brasília. Capitão do Exército. Engenheiro do IME. Exatamente. E fez um discurso de 17 minutos em por que ele acredita no Brasil. E eu acredito que todos os senhores vão ouvir e vão ficar impressionados. Verde, amarelo ou azul? Olha, cores do Brasil. Pois é. Não temos vermelho, vamos um amarelinho. Amarelinho, Eu já tá vi aqui. que essa mesa está bem aqui, ó. Só dá vermelho. Tá Muito bom, Secretário Leonardo Busato. Sempre tem gente no futebol, que é né? inferior no futebol. Mas a minha continência vai, por incrível que pareça, Paulo, dos políticos. Mas a minha continência vai para os políticos do Brasil. Por quê? Queiramos ou não, eles que vão votar e vão decidir. O presidente Bolsonaro? Não, o Bolsonaro é um político também. Mas o Bolsonaro disse que o problema do Brasil são os políticos. Mas é que sem eles não há solução. Reforma previdenciária, reforma tributária, reforma política, reforma administrativa. Aumento queiramos ou não, os legislativos são eles que votam, bem ou mal. Nós que escolhemos, eles são nossos candidatos. Políticos têm lucidez para tentar fazer com que o Brasil avance nas reformas, não fiquem à mercê de interesses corporativos pequenos e pensem naquele cidadão, aquele que não está lá
todos os dias batendo na sua porta, querendo defender o seu interesse. Centro os Erótica. nossos políticos. Azul ou... Azul, né? Azul? Campeão da América. Opa, tem um azul. Que está, Só então. tem um triângulo. Só tem campeão da América, só tem um no estado aqui, né? Aniversário hoje, Márcio Biolchi, deputado federal, o desembargador Ranolfo, que é Vieira também, o desembargador Marcos Fagundes Salomão, a Marlene Wolff, o Omar Amorim, colega de vocês lá, né? É o auditor do Tribunal de Contas, na verdade. É do Tribunal de Contas? Tribunal de Contas. É do Tribunal Mas de ele Contas. foi secretário da Fazenda, não foi? O Omar Amorim não, foi diretor-geral do Tribunal de Justiça. Ah, do Tribunal de Justiça, isso. A Minéia Zambiase, a Ana Paula Silveira, nossa colega jornalista, o seu amigo Osmar Serralli, aniversário. Lá em Brasília, o senhor circulava. A nossa querida amiga Rosana Campestrin, um grande abraço para ela, está morando em São Paulo. A Jéssica Nunes, a Neuza Silveira, do Cur Hotel, esposa do Luiz Carlos, que é médico também, lá do Cur. O Vitor Bertini. Vitor Bertini me roubou a secretária aqui, viu? Casou com ele, a minha secretária, a Carla. Todos lembram do nosso Vitor Bertini, foi presidente da nossa Corsã. Roberto Carpegiani, entre tantos aniversariantes aí. Tem um Queiroz de aniversário aqui, mas não vou falar. Obrigado, Marcelo Matias, nosso presidente do Sindicato Médico. Obrigado, Írio Piva, General Denardi. Estamos sempre juntos, né? Claro. Sempre juntos. E dia 17, então, Tá aí bem. vamos desopilar. Né? Vamos. Não, Bruno, Vamos lá. Banuzzi. Obrigado, Leonardo. Obrigado. Busato, Nosso querido líder, amigo. Paulo. O irmão dele, quem encontrar, não vai cumprimentar, pode ser o gêmeo. É o né? irmão gêmeo. Ele escolheu a profissão juiz. certa, juiz É do trabalho. né? Juiz do trabalho, 60 dias de férias. Ei, que Coisa boa, beleza, né? Esse sabe. Esse Maravilha. E aí, a Vera Armando está chegando aí. Hoje tem jogo do teu Internacional, Vera? Aonde, Vera? No Beira Rio? Essa expressão eu conheço. Hein? Essa expressão que ela fez assim eu conheço. Mas o que é essa expressão? É rapidez. Seja rápido. Venha correndo. Amanhã quem estará apresentando o Papo Debate será o Armando Burge. Eu vou amanhã arrumar aqui, viu, Vera? Tu que gosta, eu vou dar uma levantada, tá caindo, né? Então eu vou dar uma levantadinha amanhã, tá? E amanhã, tardinho, parabéns, né? Vamos ver, né, como é que vai ficar. Segunda-feira eu vou estar de óculos escuros aqui, tu. Não vou me chamar de esquiontofone. Muito obrigado a todos, nós retornaremos. Não sei o que parabenizar. O avô do Laurent, é Laurent? Laurent, é com 2 R's, francês, Laurent. Né? Aqui está o pai, que é a nossa câmera, e o sogro, quer dizer, o pai e o avô. E o avô. Estão trabalhando no mesmo estúdio. bom. O pai nos abandonou, já está em licença maternidade. Quanto tempo de licença maternidade? 5 dias. O nosso Marquesa tirou mais de 5 dias, né? O município é 15. No município é 15. Tinha que ser mais, né? Por que só a mãe que tem que ter 6 meses ou 4 meses de licença? O pai também, ué. Sou pai de um menino de 1 ano, tem que ter. Pai tem que participar. Maravilha, maravilha. Tá bom, então. Muito obrigado a todos. Até amanhã com mais um Papo Debate. O Burdi apresentando. Eu, na segunda-feira, estarei aqui de volta, né? Com um novo olhar para as câmeras. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.